Enfim, como eu tinha perguntado, quem já ouviu falar de Zaqueu aqui? Sem cantar a música agora. Vamos dar uma olhada no texto, ver o que a Bíblia fala? Lucas 19, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus, velho. Dá uma salva de palmas aí, mano, porque esse texto é muito louco. Nessa viagem que eu fiz, que eu falei para vocês, do Global Youth Movement lá de São José dos Campos, eu comprei esse livro aqui, ó, Judah Smith, Jesus é. Esse pastor é um cara muito legal, viu? Ouça pregações desse cara. Jesus é, Judah Smith. A primeira parte desse livro, ele fala um pouco sobre Zaqueu. E foi lendo esse livro aqui que eu me inspirei para fazer esse sermão. Aliás, foi lendo esse livro aqui que eu me inspirei para começar uma série de sermões que nós vamos pregar aqui no Multi, que vão se chamar Histórias de Jesus. Eu não tenho um nome melhor por enquanto, então vai ser História de Jesus. Caso a gente pense em uma outra coisa, vai subir na internet, aí você vai ver. Mas por enquanto é Histórias de Jesus. Aí, eu vou falar vários encontros de pessoas com Jesus e o que aconteceu nesses encontros, cara. E eu tenho certeza que vai ser bem legal. Eu consegui escrever mais ou menos umas 3 pregações já. Então, hoje nós vamos falar sobre Zaqueu, semana que vem nós vamos falar sobre Jesus ou Barrabás, e na outra semana nós vamos falar sobre Jesus, quando ele cura os leprosos, e os leprosos são ingratos e não voltam para agradecer Jesus, tá ligado? Então, por enquanto é isso, por enquanto nós temos uma série de 3, pode ser que essa série vire 20, sei lá, porque tem um monte de história de Jesus para a gente contar. A gente vai até onde Deus deixar a gente ir, mas hoje a gente vai falar sobre Zaqueu, velho. Porque às vezes essa história aqui de Zaqueu, quando a gente está lendo a Bíblia, ela passa batido, porque em tese a gente já conhece. Quem é velho de igreja, assim, quem tem um pouco mais de tempo de igreja, lembra de uma animação que tinha antiga pra caramba, que passava na Record de sábado de manhã, e aí passava aqueles desenhos, era na Record ou era na Band? Na Record, isso. Passava na Record desenho da Bíblia, tá ligado? E aí tinha várias histórias da Bíblia, tinha uma animação assim, bem maneira, que falava sobre Zaqueu e tal. Então, às vezes esse texto aqui, são só 10 versículos, tá ligado? Ele passa batido nos nossos olhos. E às vezes você vê alguns pregadores, às vezes você procura alguém falando sobre isso no YouTube e tal, e é sempre mais ou menos a mesma coisa e tal, e eu acho legal, mas eu acho que a gente tem que abordar esse texto de novo, e talvez tentar olhar para ele um pouco mais profundo. Porque pensa comigo uma coisa, velho. Você tá ligado quem que era Zaqueu? Você sabe quem era Zaqueu? Zaqueu era um cara que ele era cobrador de impostos, chefe do cobrador de impostos, dos cobradores de impostos, e era rico. Chefe dos cobradores de impostos, porque era tipo assim, ó, o lugar onde Zaqueu morava na época, que Jesus estava passando ali, Jericó, estava dominado pelos romanos, estava dominado pelo Império Romano. E o Império Romano cobrava tributos, cobrava impostos, tipo o Temer faz com a gente, só que tipo era mais absurdo na época. E aí, já tá absurdo, você imagina na época, então. E aí, velho, o que rolava? Eles contratavam esses caras que eram judeus para cobrar os impostos para os romanos. Então, os cobradores de impostos eram os considerados traíra da época. Entendeu? Eram os vacilão, entendeu? Os boca de caçapa. Por quê? Porque os caras, eles eram traidores. Os caras simplesmente traíam o movimento, era como se um cara daqui traísse a gente, tá ligado? Desse uma trairagem e fosse, tipo, cobrar 3 vezes mais imposto do que o Temer já está cobrando da nossa mão.
Porque daí o que acontecia? Eles não cobravam só os impostos dos romanos, porque os impostos que eles cobravam dos romanos, obviamente eles tinham que repassar para os romanos. Então eles cobravam os impostos e cobravam uma parada a mais, e essa parada a mais às vezes chegava a ser um negócio absurdo, um roubo, um crime, para que eles pudessem fazer o lucro deles. E Zaqueu era o chefe dessa gangue. Então, às vezes, a gente olha e naquela animação mostra Zaqueu como um cara temente a Deus. Mostra Zaqueu como um cara que queria muito ver Jesus, e ele realmente queria ver Jesus. Mas naquele desenho lá da Record, velho, mostra o Zaqueu como um cara muito interessado em Jesus e um cara ansiando por salvação. Esse livro me trouxe uma perspectiva diferente que eu achei legal. Na verdade, Zaqueu era só um camarada curioso que queria ver o que estava rolando. Zaqueu era tipo o bad boy da época. Ele era tipo um cara muito pleiba, chefe da malandragem, tipo um cara, mano, o Zaqueu era bandido. O Zaqueu era bandido, velho. O Zaqueu era um cara ruim. Tá ligado? Ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele era um cara que a galera olhava e julgava e falava assim, mano, esse cara é cobrador de impostos, ele cobra imposto a mais do nosso povo e ele se diz um dos nossos. Ele era um cara excluído da sociedade. Ele era um cara à mercê. Ele era um cara, digamos assim, tipo um cara de uma facção criminosa, tá ligado? Chefe dessa facção. Esse era o Zaqueu, velho. Se você fosse trazer para os dias de hoje, o Zaqueu era tipo um bad boy que andava de calça larga, correntona, bonezão, tá ligado? Bombeta branco e vinho. Quem pegou a referência aí, pegou, hein? Aí, mano, ele andava desse jeito, velho. Esse era o Zaqueu, cara. E aí, o Zaqueu curiosão, mano. Porque ele provavelmente ouviu falar, tipo assim, cara, tem um camarada chamado Jesus. Ele se diz ser o salvador de toda a humanidade. Ele vai passar aqui pela tua cidade, pelo teu território, pela tua quebrada. Aqui é você quem manda. A galera está falando que quando ele passa, ele faz um estardalhaço. A galera está falando que quando ele passa, todo mundo vai olhar. E ele vai passar aqui na tua quebrada. Você vai deixar ele passar despercebido? E eu imagino o Zaqueu falando assim, mano, eu quero ver de qual é que é desse cara. Eu quero ver quem que é esse Jesus, quem que ele pensa que ele é, de passar aqui. Porque a Bíblia fala, ó, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais, não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante, subiu numa figueira brava, no caminho onde Jesus passaria. Não fala que Zaqueu era um cara bonzinho. Isso tudo que eu estou falando é uma interpretação, tá ligado? Assim, não é o que a Bíblia diz não, tá? A gente só vai, tipo, especulando, porque os cobradores de impostos eram os caras realmente à margem da sociedade, eles eram marginais. Então a gente pega essa liberdade para dar essa viajada que eu estou dando aqui com vocês, tá? Não pensa que isso que eu estou falando está escrito na Bíblia. Na Bíblia não está escrito que Zaqueu era calça larga. Mas, você está me entendendo, Zaqueu era esse cara, Zaqueu era um cara bandido, Zaqueu era um cara ruim, velho. Os religiosos da época condenavam Zaqueu pelos atos dele, e não só os religiosos, como o povo. Mas aí o mais louco, porque várias paradas impediam Zaqueu de ver Jesus. Mesmo ele tendo esse intuito. Primeira coisa que impedia Zaqueu de ver Jesus, ele era pequenininho. E por ele ser pequenininho, né, Marquinhos? Por ele ser pequenininho, velho, a galera era mais alta que ele não conseguia ver Jesus. Ele precisava subir numa árvore para ver Jesus. Outra parada que impedia Zaqueu de ver Jesus, o próprio emprego dele, digamos assim, o que ele fazia, o fato dele ser um cobrador de impostos, porque ali na época, a galera que se reunia era a galera que queria receber alguma parada, era a galera que queria que Jesus orasse, os religiosos que estavam de olho em Jesus, julgando tudo que ele fazia. E esse povo não ia gostar de ter Zaqueu por perto. Zaqueu era um cara que entrando num rolê, num lugar que tinha um monte de gente, não ia ser bem recebido. Então, o que Zaqueu fazia era um empecilho para ele. Além disso, uma outra parada, como eu já falei aqui, que impedia Zaqueu de ver Jesus era a própria religião dele. Porque Zaqueu era um cara que se dizia judeu, mas os próprios judeus excluíam ele. Então ele tinha tudo isso que atrapalhava ele de ver Jesus. Mas aí que acontece a parada mais louca. Zaqueu, sendo esse cara, bad boy,
sendo esse cara ruim, cobrador de impostos, da quebrada, chefe da bandidagem, quando ele sobe na árvore, Jesus está andando e Jesus para e chama ele pelo nome. Fala, ei, Zaqueu, desce daí rapidão, porque hoje eu vou me hospedar na tua casa. E aí a gente fica pensando, pô, Zaqueu era um cara mó bad, velho. Zaqueu era um cara mó ruim. E Jesus vai se hospedar na casa dele, mano. E o mais louco é porque às vezes você vê alguém pregando e fala sobre o esforço de Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore, então como Zaqueu, você também tem que subir numa árvore para ver Jesus. Massa. Não é inválido. Mas quem chamou Zaqueu foi Jesus. No meio da multidão, a salvação buscou Zaqueu pelo nome, tá ligado? O Salvador da humanidade buscou Zaqueu pelo nome. Não só buscou Zaqueu pelo nome, como falou assim, mano, eu vou me hospedar na tua casa hoje. Eu vou ficar na tua casa. E a gente fala, mano, Jesus estava andando na casa de um dos piores tipos da época. E eu pedi para eles tocarem essa música, tua casa sou eu, Deus meu, porque nós também somos cheios de pecado. Antes da gente se encher de raiva por Zaqueu, ou antes da gente começar a falar assim, Zaqueu era um cara ruinzão, eu e você, nós somos Zaqueu. Eu e você, nós somos Zaqueu. Nós somos os pecadores que nós não merecemos que Jesus venha até nós. Mas mesmo sem merecer, Jesus, ele olha para nós e nos chama pelo nome. E ele fala assim, ei Pedro, ei Henrique, ei Vini, eu quero habitar aí, cara. Eu quero habitar aí nessa casinha. E aí eu fico imaginando, velho. Porque uma galera diz que Zaqueu se converteu nessa hora, na hora que Zaqueu chamou Jesus. Perdão, Jesus chamou Zaqueu, falei errado. Na hora que Jesus chamou Zaqueu, uma galera acha que ali aconteceu a conversão. E lendo esse livro, valeu uma reflexão aqui. Eu acho que, na verdade, Zaqueu se converteu quando ele estava lá dentro da casa dele com Jesus e ele começou a trocar uma ideia com Jesus. Porque a Bíblia não fala quanto tempo Jesus ficou lá, não especifica, mas Jesus ficou lá trocando uma ideia com Zaqueu. E eu acredito que é de propósito que Deus não tenha revelado o que Jesus falou para Zaqueu, porque Zaqueu foi salvo imediatamente. Senão a gente ia pegar essa conversa de Jesus e usar como uma fórmula pronta para salvação. Mas aí, olha que louco, imagina Zaqueu, esse cara, chefe dos cobradores de impostos, e Zaqueu era um cara rico, então ele tinha uma casona, uma casa top, velho. E aí toda aquela galera que olhava para Zaqueu e ficava julgando Zaqueu, e agora Jesus fala para o Zaqueu, mano, eu vou ficar na tua casa. Imagina Zaqueu, bad boyzão, falando assim, mano, falou para vocês, Jesus está indo lá na minha casa, velho. Vamos pedir umas pizzas lá, curtir uma piscina e ficar suave, eu e Jesus. Eu imagino Zaqueu fazendo essa caminhada, e Jesus fala assim, mano, esse cara não sabe o que ele está falando. E aí eles chegam lá, começam a trocar ideia, enquanto as pessoas falavam mal de Zaqueu, enquanto as pessoas falavam, mas Jesus vai ficar lá na casa desse pecador, Jesus vai ficar lá na casa desse cara sujo, desse imundo, Zaqueu se levanta, e essa é a parte mais legal desse texto, Zaqueu se levanta, e olha o que Zaqueu fala, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu, eu já falei isso aqui, Zaqueu tinha umas, 2, 3 horas de conversão e já estava fazendo boas obras. Zaqueu tinha umas 2, 3 horas de conversão e já estava ofertando metade da grana que ele tinha para Deus. E às vezes a gente no momento do dízimo fica só aqui, ó. Ah não, mano, não vou dar o dízimo não, deixa quieto, os caras tá dando aí, não precisa do meu 10ão aqui. Fica suave, mano. Zaqueu tinha acabado de se converter e já estava dando metade do que ele tinha aos pobres. E ele falou assim, ó, se por acaso eu roubei alguma parada de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Mano, o cara que era o bandidão, o cara que era o sujo, o cara que era o pecador, o cara que era o indigno, de repente o cara está fazendo uma parada dessa. E aí, presta atenção, olha todo mundo para mim, às vezes a gente pensa que fazer boas obras, tipo assim, fazer uma coisa boa vai nos garantir salvação.
Às vezes a gente pensa que fazer alguma parada, ajudar alguém, vai nos garantir a salvação, mas é o inverso. Aqui eu acredito que Zaqueu já tinha sido salvo. E por ele ter sido salvo, aí ele fazia as boas obras. Essa é a diferença. Não é a boa obra que você faz que vai te salvar, mas é porque você é salvo que agora você olha para aquele que é necessitado, que agora você olha para o teu irmão que precisa de ajuda. É por ser salvo. Ninguém sabe dessa conversa de Zaqueu e Jesus, mas alguma parada muito louca aconteceu. Zaqueu era um cara rico, chefe, e de repente, mano, olha o que ele está fazendo aqui. Se eu roubei de alguém, eu vou devolver, mano. Zaqueu deu um testemunho público, diante de todos aqueles religiosos, diante de todos aqueles caras que colocavam o dedo na cara dele, tá ligado? Diante de todos aqueles caras que falavam assim, mano, esse cara aí, ele não merece ser salvo, ele não merece Jesus. E quantas vezes a gente não se comporta igual esses religiosos? Quantas vezes a gente não se comporta e não chega um cara aqui e fala assim, mano, esse cara, ele não merece Jesus, esse cara é um imundo, esse cara lá da minha escola, ele vive fazendo um monte de besteira lá, ele xinga a professora, ele é mó rebeldão e tal. E Jesus está olhando para esse cara, chamando esse cara pelo nome, tá ligado? Quem está aqui me acompanhando, velho? Tem alguém me acompanhando aqui? Eu falei aqui agora há pouco do Chester, tá ligado? Eu falei assim, mano, Jesus morreu pelo Chester também. Provavelmente ele não se entregou, eu nunca vi nada falando que o cara se entregou para Jesus. Mas Jesus morreu por ele. E às vezes para alguns, parece um absurdo falar uma parada dessa. Como que Jesus morre por um cara desse? Como? Pois é, como? Mas Jesus morreu. Jesus estava lá para Zaqueu. Jesus falou assim, mano, eu vou comer na tua casa. A gente não pode exercer essa posição de julgamento de quem é salvo, de quem não é salvo, de quem é filho de Deus, de quem não é filho de Deus, velho. Na mesma hora, Zaqueu já estava obedecendo aos mandamentos de Deus. Na mesma hora, Zaqueu já estava fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. E a salvação, ela não chegou só para a vida de Zaqueu, mas ela chegou para a casa dele. E aí aqui, velho, a gente chega na parte que é muito emocionante para mim também, que eu acho muito legal, que é o seguinte: quando a galera está falando, e a galera está lá zoando o barraco, Jesus vira e fala assim: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Cara, foca nessa parte aqui. Foca nessa parte aqui. Primeiro, quando ele fala que Zaqueu também era filho de Abraão, ele estava reinserindo Jesus naquela sociedade, porque os judeus, eles são descendentes diretos de Abraão. Então, Jesus estava pegando o cara que era excluído e estava incluindo esse cara. É exatamente o que nós como cristãos temos que fazer. Aquelas pessoas que todo mundo exclui, nós temos que incluir, abraçar, amar. É isso que a gente prega nas células, é isso que a gente prega no discipulado 1 a 1. É incluir, não é excluir, não é fazer acepção de pessoas, é olhar para cada pessoa, independente de quem seja, e acreditar na transformação dela. E Jesus olhou para Zaqueu e fez isso. Jesus olhou para Zaqueu e acreditou e reinseriu Zaqueu. Esse cara também é filho de Abraão, porque o filho do homem é ele, está falando dele mesmo. Jesus veio buscar e salvar o perdido. E quando Jesus fala isso, aqui a gente tem uma parada muito legal. Olha para mim aqui. Jesus, nesse momento, ele separa toda a humanidade em dois tipos de pessoas. Aqueles que sabem que são pecadores, que reconhecem que são pecadores, e aqueles que acham que não são pecadores, que não precisam de Deus. Aqueles caras que pagam de santão. Tá ligado? Jesus separou a humanidade nessas duas pessoas. Para aquele que se considera perdido, que se considera pecador, é esse que Jesus vem buscar, salvar e transformar. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, que era um cara perdido, foi encontrado, foi chamado pelo nome. Foi um cara que foi transformado. E com 2 horas de convertido, estava dando metade do que ele tinha para os pobres. Agora, aquela galera lá que julgava Zaqueu, os religiosos da época, a galera que falava assim: a gente sabe tudo de Bíblia, a gente sabe tudo da lei, a gente sabe tudo dos profetas, a gente sabe da parada.
Vamos ver qual é que é desse cara, desse Jesus aí. E eles perseguiam Jesus, planejavam Jesus para matar Jesus. Esses caras, a salvação não alcançou. Presta atenção nesses dois tipos de pessoa. Quem sabe reconhece que é pecador e quem pensa que não é pecador, pensa que é santão. Cuidado, velho. Cuidado com quem paga de crente demais, viu, velho? Sempre tem um pé atrás com esse tipo de gente. Porque sem Jesus nós não somos absolutamente nada. Nós somos completamente dependentes de Jesus Cristo. É claro que a gente vive uma vida de transformação e depois que a gente se entrega, a gente se afasta do pecado. Mas dia após dia a gente é dependente de Jesus. Sem Jesus a gente não pode fazer nada. Estou errado, pastor Elber? Sem Jesus a gente não pode fazer nada. Cara, dois tipos de pessoa. Aqueles caras que pagavam de religiosos, aqueles caras que pagavam de crentão, foram os caras que atiçaram a multidão quando eles estavam lá para escolher Jesus ou Barrabás. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Quando eles estavam lá, Jesus ou Barrabás, eles foram os caras que ficaram gritando para soltar Barrabás, um cara que merecia ser preso. E mataram Jesus. A religião, a religiosidade só mata. Mas assumir que nós somos pecadores e ter um relacionamento com Jesus, como Zaqueu teve, deixar Jesus entrar na sua casa, deixar Jesus conversar com você, ter um relacionamento de intimidade, ceiar com Jesus, almoçar, jantar, trocar uma ideia, é isso que traz transformação e salvação para a sua casa. Nós, dia após dia, devemos entender que sem Jesus nós não somos nada, nós precisamos de Jesus o tempo todo, nós precisamos que Jesus venha até a nossa casa, que Jesus nos faça habitação, o tempo todo, a gente precisa disso, e aí a salvação vai nos alcançar. E agora eu quero te perguntar, pode ficar de pé no seu lugar, velho, eu quero te perguntar uma parada, qual desses dois tipos de pessoa vocês querem ser? O cara, ai, quase que eu não consigo subir. O cara que pensa que não precisa de Jesus e que aponta o dedo para as outras pessoas e para esses religiosos, porque o tempo todo tem esse cara dentro de nós. O tempo todo tem esse instinto de acusação. A gente fez o face a face. A gente abandona algumas práticas no face a face. Glória a Deus por isso. E a gente mal abandona essas práticas que a gente fazia, e aí a gente já se torna os maiores críticos daqueles que fazem. Sendo que há 15 dias atrás a gente era os maiores pecadores. Aí agora a gente não quer mais trocar ideia com quem fazia as coisas que a gente, com quem faz as coisas que a gente fazia. Não, agora eu não posso mais falar com você, cara. Agora eu sou santo. Isso não existe, velho. Você tem que ir lá e falar assim, mano, olha para a minha vida, igual o Pedro fez aqui, olha para a minha vida, você está vendo que Jesus me transformou? Eu sozinho não consegui, mas Jesus me transformou. Vem aqui que eu vou te apresentar Jesus, vem aqui que Jesus vai entrar na sua casa, vai ceiar com você, vem aqui que Jesus vai conversar com você, vem aqui que você vai aprender sobre a palavra de Deus e Jesus vai transformar a sua vida, e não só a sua vida como a sua casa, a salvação vai entrar na sua casa. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Foi para esses que Jesus veio. Jesus veio para aqueles que reconhecem o pecado. Zaqueu reconheceu que era pecador e falou assim, ó, se eu roubei de alguém, hoje eu devolvo 4 vezes mais. E eu sei que eu preciso de Jesus todo dia, velho. Sem Jesus não dá. Todo dia eu preciso dobrar o meu joelho e falar, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Jesus, derrama da tua misericórdia, da tua graça. E se você também precisa dessa misericórdia, dessa graça de Jesus, todo dia, eu quero que você venha aqui à frente para a gente orar. Se você puder vir até aqui à frente, nós vamos orar agora. Se você se encaixa nesse grupo de pessoas que precisa de Jesus, que quer Jesus, mesmo que você já tenha entregue a sua vida para Jesus, eu não estou falando aqui somente de entregar a sua vida para Jesus, mas eu estou falando de dia após dia reconhecer que você precisa de Jesus Cristo. E que Jesus Cristo é o único que te sustenta.